O Botafogo perde pro Racing de novo. Dessa vez dentro de casa, tomando mais um 2-0 e jogando igual a partida anterior. Nada. Dia triste pro torcedor do Botafogo. Não. Que já tá triste há bastante tempo desde o início dessa temporada. O time não joga, o time não planeja, o time tá largado. O planejamento que era pro ano passado, que seria o mesmo desse ano, continuar com o Arthur Jorge. Arthur Jorge não quis por dinheiro. E tudo bem, sabe, querer pedir um aumento salarial, mas não da forma que ele fez. Uma forma como se fosse uma criança falando: ah, eu fiz isso aqui, então eu quero mais. Não é assim que se faz. Mas isso aí, os medalhões do time saindo, como Luiz Henrique, Almada, os únicos assim que eu consigo lembrar que se destacaram muito naquele time foi o Savarino, que ainda continua, e o John John. Que o John John ele se esforça. Ele quer fazer o time dar certo, ele tava querendo que o time jogasse. Ele queria que o time fosse mais ofensivo e ele tava defendendo. Os 2 gols que ele tomou, nenhum foi culpa dele. E realmente, o Botafogo nesse jogo parecia que tinha ganhado o jogo passado, que precisava buscar o resultado era o Racing. E era totalmente o contrário. O Botafogo foi de uma passividade nesse jogo que não atacava, a defesa era frouxa e tomou de novo um 2-0 dentro da sua torcida. Cara, o que dizer, sabe? Eu assisti esse jogo sabendo que o Botafogo não conseguiria marcar, ou pelo menos se marcasse não conseguiria virar o agregado. Porque, cara, o Racing tava jogando com uma raça, com luta, com unha, sangue, dente. O Racing se entregou para esse jogo, realmente parecia muito que quem pesava do resultado era o Racing. O Racing ele queria demonstrar que queria ganhar o jogo. O Racing, quando ele marcou o primeiro, não abaixou, foi lá, tentou fazer o segundo, fez o segundo, tentou marcar o terceiro, que não saiu por pouco. Realmente, cara, o Botafogo foi muito, muito passivo. O segundo gol ainda com o erro do Alex Telles, se não me engano. Alex Telles não, Alex Telles do Flamengo. Do Alexandre que fura e a bola cai no jogador do Racing, que só tem o trabalho de tocar e deixar o seu companheiro fazer o gol. E realmente, cara, que Botafogo passivo. O Botafogo não jogava, o Botafogo não atacava e não sabia defender. O John fez a zaga do Botafogo era uma água. Barbosa, cara, o que aconteceu com o Barbosa de um melhor zagueiro do ano passado, junto com. Não vou lembrar também, não torço pro Botafogo. Junto com a sua dupla, era a melhor dupla de zaga do Brasil. E agora tá tomando esses paus, sabe? E tipo assim, como? Como que o time de campeão do brasileiro, campeão da Libertadores, consegue tomar um 2-0 dentro de casa, sabe? Ano passado isso era quase inacreditável isso acontecer. Esse ano não. Esse ano você não espera do Botafogo. Esse ano você não sabe se o Botafogo tá bem, se o Botafogo tem algum planejamento. Se você for torcedor do Botafogo, você entende o que eu tô falando. O Botafogo tá despreparado. Tinha contratado um técnico que não podia atuar porque não tinha licença. E realmente, veio sem planejamento nenhum. Aqui o Vasco, se eu não me engano. O Botafogo pra essa temporada veio sem planejamento nenhum. Cara, se for ver aqui, ó. Aconteceu. Gregory tomando uma amarela no primeiro tempo, entrada nesse nome aí, grosseira. E não conheço ninguém do Racing nem do Salas, que destruiu o Corinthians. Cara, esse gol aqui do Racing foi uma jogada. Cara, como é que eu explico isso? Um bate, aí o outro pegava, cruzou, pá, e chute. Indefensável ainda. Foi um belo de um chute do Zaratio. Que realmente, cara, se o John pegasse aquela dali, ele ficava sem braços. Eu nem sei se foi tudo isso também, vai, eu não vou fazer isso. Mas realmente, cara, o Botafogo é uma água. O Botafogo não atacava, eu já falei, né? O Botafogo não tem quem faça. O Botafogo não tem quem faça por ele. O Botafogo é como se fosse um time de várzea.
E nem sei se time de Várzea é isso, porque até time de Várzea tem mais planejamento que o Botafogo nessa temporada. Cara, como é que um time campeão de Libertadores, campeão de Brasileiro, com Arthur Jorge, consegue ser essa vergonha, sabe? Que caramba, velho. O time toma 2 gols dentro da sua torcida, irmão. Dentro da sua torcida o time toma 2 gols. E é isso. Não tem outra explicação. É falta de planejamento. O Botafogo não fez tantas contratações quanto esperado. John Textor tá mais preocupado com o seu time na França do que com o seu time aqui. E ele tem que entender, cara, que se tá vindo cobrança pra cima dele, ele precisa ouvir. Porque os torcedores do Botafogo vão cobrar. Ele fez o Botafogo ser competitivo, ele fez o Botafogo entrar nessa competição, ele colocou o Botafogo nesse patamar. Em 2023, quando perde o Brasileiro pro Palmeiras, o Botafogo tinha feito o melhor primeiro turno da história do Brasileiro. Tinha 13 pontos de vantagem do Palmeiras. E ainda assim, perde o título. Não por culpa do John Textor. Teve o Luiz Castro que quis sair, CR7 ligou, ele foi. E isso ferrou o time legal. O time perdeu o cabeça que era o treinador. Aí contratou um técnico, ficou com o interino não foi bem. Contratou um técnico, o técnico não foi bem, foi demitido. Voltou interino, não deu certo. Contratou outro técnico, também não deu certo. Cara, o Botafogo de 2023, o que aconteceu foi um desastre, sabe? E quase que acontece a mesma coisa esse ano. Ano passado, no caso, né? Quase que acontece a mesma coisa ano passado. E realmente, como é que um time campeão de Brasileiro, Libertadores, quase campeão de quase tudo no Brasil, sabe? Melhor campanha, metendo 4-1 no Flamengo, 3-1 no Palmeiras, eliminando o Palmeiras da Libertadores. Mas, cara, é inexplicável. Sinceramente, é um Botafogo de uma passividade. É um Botafogo que não liga. Um Botafogo que não joga, um Botafogo que não se entrega. Não sei quantos jogos o Botafogo ganhou nessa temporada, mas o time não conseguiu nem se classificar para as semifinais do Carioca. Tudo certo que o Carioca não é sinônimo para saber se o time vai jogar bem a temporada ou não. A gente teve isso com o Flamengo do Tite, que destruiu todo mundo no Carioca e foi muito mal. Mas ainda assim, o Botafogo para jogar a Copa do Brasil em 2026 precisa ganhar o Brasileiro, ou ganhar a Libertadores, ou ganhar a Copa do Brasil esse ano. O Brasileiro nem é tão necessário ganhar. Se o Botafogo ficar na vaga de classificação para a Libertadores, ele vai para a Copa do Brasil. Mas o fato do Botafogo não ter se classificado no Carioca tirou temporariamente a vaga do Botafogo na próxima Copa do Brasil. E isso é muito ruim pro Botafogo, porque se o time continuar dessa forma aqui, o time não fica nem G6, que é o necessário para ir para a Libertadores. E cara, se a gente for ver aqui as escalações, cadê? Escalações, aqui, informações. Se a gente for ver aqui, o melhor da partida foi o John. Principalmente porque ele fez defesas. Porque o John se entregou. O John, ele pegava a bola que vinha, sabe? O John, ele evitou uns 2 ou 3 gols ali do Racing. Assim. Pô, o John foi realmente o melhor jogador desse Botafogo. O John se entrega. O John é um líder pra esse time. Sem o John ali, tenho quase certeza que as coisas seriam pior pro Botafogo. Que realmente, cara, eu não sei nem como é que eu olho pra esse elenco do Botafogo. Porque se for ver aqui, ó. Ah, Alex Telles, Barbosa, Jair, Vitinho, Arthur, Marlon Freitas, Gregory, Matheus, Igor Jesus, Savarino, esses caras. Alguns aqui são da temporada passada que o Botafogo foi campeão do Brasileiro e da Libertadores, outros são novos. E esses novos não estão dando certo. O Arthur não deu certo por enquanto. A gente não sabe, a gente não posso gravar nada aqui ainda, sabe? Mas o Arthur realmente não foi muito bem nesse jogo. Apagado, cometeu erros. Foi muito abaixo do que ele espera de um jogador do nível do Arthur. E, cara, vamos ver as estatísticas aqui, ó. Pra você ver. O Botafogo, ele... Um pontinho de gol é pouco, não. Mas, realmente, isso não mostra como o time foi no primeiro tempo e no segundo. O time não chegava direito no gol. O time não atacava. O time não se entrosava. Você podia ver quando o Botafogo chegava no ataque, se embolava com a bola. Ou, às vezes, o passe saía mal.
o Botafogo não estava se reconhecendo. Até porque, se você for ver aqui, a tentativas de gol 14 contra 19. Mas quantas foram no gol do Botafogo? Só duas. Duas chances que o Botafogo, duas bolas que o Botafogo chutou no gol. De resto, foi duro pra fora. Cara, de 14, você só chuta duas no gol. E essas duas, uma foi defendida, as duas foram defendidas, você não tá, tem algo de muito errado acontecendo. Igor Jesus também muito apagado. E já dá pra dizer que o Igor Jesus foi um jogador de uma temporada, né? Porque em 2023 ele começou bem, marcando gols pelo Botafogo, gol importante tempo na seleção brasileira, marcou gol importante, gol de empate contra o Peru. Não vou saber dizer agora também não, porque eu não lembro mais nada. E, cara, e foi decaindo. Até na própria temporada de 2024 ele parou de fazer gols. Ele parou de ser um jogador importante, assim dizer. Porque realmente não estava fazendo mais nada. Não, ele não chutava direito, ele não marcava mais gols. E se eu não me engano, ele até marcou um contra o Palmeiras. Posso estar muito errado, porque eu não lembro direito desse jogo, eu não assisti. Mas eu acho que sim. E, cara, contra 10 chutes do Racing. O Botafogo de 14, ele acertou 2. Isso dá 12 chutes para fora do gol. O Racing de 19 chutes acertou 10. Só chutaram 9 para fora. E, meu irmão, como que pode o Botafogo deixar isso acontecer, sabe? Tinha um dos melhores zagueiros do ano passado, agora não tem. Também pode ser porque perdeu muitos jogadores, Thiago Almada, Savarino não, Luiz Henrique, aquele cara lá que esqueci como é que é o nome desse. Mano, esqueci o nome de tudo. Isso aqui tá sendo quase que um desastre. O Botafogo é um desastre essa temporada. E, cara, se você for ver aqui as estatísticas, tudo é a favor do Racing. Porque o Botafogo não chegava. Cara, o Botafogo era muito fraco ofensivamente, muito fraco defensivamente. E o Botafogo é fraco. O Botafogo dessa temporada é muito fraco. Perdeu chances, não conseguiu criar chances e as poucas chances que tinha, perdia. Realmente é um Botafogo que não está se encaixando. É um Botafogo que não está se batendo. É um Botafogo sem uma cabeça pensante, que é um técnico. E se você tem um elenco e não tem um técnico, não adianta. Cara, se você pode ter o melhor elenco do mundo. Se você não tiver alguém para treinar esse elenco, acabou. Não, que o jogador não faz planejamento. O jogador não fala qual você vai fazer. O jogador não monta a tática. O jogador segue a tática. O jogador não estudou para montar um time. O jogador tá ali para fazer o que ele sabe fazer melhor. Que é driblar, chutar, defender, tanto faz. O jogador tá ali para isso. O jogador, para se tornar técnico, ele tem que estudar primeiro. E a gente sabe que muitos jogadores que viram técnicos não são. A maioria. Dá pra tirar o quê? Uns 3% ali que viram técnicos. E realmente, os que viram técnicos são porque tem muito cérebro. E cara, não tô chamando jogadores de futebol de burros. Não. É mais porque é algo do futebol. Os caras se aposentam e decidem não continuar mais no futebol. Pode ser por enjoamento, talvez. Irmão, isso aqui dá pra ver o número de interceptações. É isso aí. Botafogo teve 3, Racing teve 8. O Racing realmente defensivamente, ofensivamente e coletivamente é muito melhor que o Botafogo. Não tem outro dizer. Botafogo é passivo, Botafogo é fraco, Botafogo não tem cabeça. Botafogo, se a temporada acabasse hoje, seria um dos piores times. Não vou dizer do Brasil, porque eu tenho quase certeza que que tem time pior. Mas seria um dos piores times a disputar a Série A e Libertadores. Porque realmente não tem como é que um time consegue. Como é que consegue ser tão desastroso assim, sabe? Realmente é um Botafogo sem característica de tudo. É um Botafogo sem alma, um Botafogo sem vida, um Botafogo sem raça, é um Botafogo sem nada. É um Botafogo quase que falecido. Isso aqui me lembra muito o Botafogo de 2023. Só que em 2023 tinha uma coisa. Eles tinham, pode até não ter técnico, mas eles tinham uma base ali. Eles eram ofensivos, eles pressionavam. Esse Botafogo nem isso faz. Esse Botafogo perde a bola e não sabe o que fazer. Esse Botafogo, quando tá com a bola no pé, não sabe o que fazer. Porque a gente sabe por quê. Já expliquei também, eu tô um pouco deixando com esse negócio aqui. Para a posse de bola. O Botafogo teve mais posse de bola do que o Racing.
70-30. Só que você pega 70% de posse de bola sem objetividade e 30% de posse de bola com muita objetividade. Tipo, muita mesmo. 30%, 2 gols. Cara, 19, 10 chutes, 19 chutes, 10 ao gol, 14 chutes, 2 ao gol. A objetividade é o que falta nesse Botafogo. Esse que falta nesse Botafogo é técnico, objetividade, coletividade e jogadores. Porque realmente o Botafogo é um desastre, um desastre. E eu vou encerrar isso aqui por aqui, que xingar o Botafogo é fácil. Difícil mesmo é elogiar.